Bom dia, Bienal. Bom dia, Arena Sem Filtro. Que linda, que energia maneira de vocês aqui. Todo mundo já dançou, já cantou, já brincou. É um prazer estar mediando essa mesa e estar recebendo a Lisa e o Siddhartha. Eu queria começar... Primeiro eu vou botar esse fone, porque eu vou fazer as perguntas em português e a Lisa vai escutar pelo fone em inglês e vai responder em inglês e a gente vai ouvir a resposta em português pelo fone, tá? A gente vai talvez ter uma outra velocidade por causa da tradução, mas vai dar tudo certo. Yes, we can hear you now. A gente agora consegue ouvir. Todo mundo está escutando? Então, bom dia. Vamos começar a nossa mesa para falar sobre neurociência e narrativa. Quando me chamaram para mediar essa conversa, a minha primeira reação foi eba, claro, uhul, depois, neurociência? E eu fiquei um pouco em pânico. Então, a minha primeira pergunta, primeiro apresentar os dois. A Lisa é PhD em neurociência pela Harvard e a autora está na lista dos best-sellers da New York Times pelo simplesmente Alice, né, que é Para Sempre Alice, que virou um filme que a Julianne Moore ganhou o Oscar. É um filme maravilhoso. Se vocês não conhecem o filme, assistam o filme. E se vocês não leram o livro, leiam o livro, porque eu sou dessas pessoas que sempre, quando é fã de um livro, não quer que ele vire filme. Mas eu conheci, foi o contrário no caso da Lisa. Eu conheci primeiro o filme, depois eu fui ler os livros dela. E todos os livros passam por essas questões de danos cerebrais ou doenças degenerativas, doenças cerebrais, a partir de quem vive a doença, da relação microfamiliar e tudo. E temos aqui hoje também o Siddhartha Ribeiro, que é diretor do Instituto do Cérebro da UFRN. Atualmente vice. Atualmente vice. Foi diretor. Ex-diretor. Melhor. Acho que até que deve ser melhor. Mais tempo para vir a Bienal. E doutor também em neurociência. E tem esse livro que chama Oráculo dos Sonhos. E ele também é meu crush intelectual, para quem não sabe. Eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês dois. Como... E aí, assim, tem a ver com esse meu medo da neurociência, ou dessa ciência que eu desconheço. Como dois neurocientistas, né, pessoas que vêm do mundo acadêmico, se tornam escritores, autores literários. E um pouquinho, assim, para a gente ouvir disso que conecta vocês dois. Então, Lisa. It certainly wasn't a planned career for me. As a neuroscientist, I used to study drug addiction, and the research papers are very formulaic. It's introduction, methods, results, discussion. Becoming a novelist is not normal for a neuroscientist. It started for me because my grandmother had Alzheimer's. And as a neuroscientist, I could understand the molecular neurobiology. I could read up on how a person with Alzheimer's is treated clinically and read about how to care for someone with Alzheimer's as a caregiver. But all of those texts were written by an outsider looking in and lacked the perspective of the person with it. And so I had great sympathy for my grandmother, but I didn't know how to get to empathy. I could feel for her, but I didn't know how to feel with her. And that was the aha moment for me that, well, fiction gives us a chance to walk in someone else's shoes. Stories give us access to empathy. And so that really was the seed for Still Alice. And I didn't imagine becoming an author beyond that, but it has then opened the door to, like you just said, neuroscience scares you a little. And I think that most people are afraid of diseases and disorders and mental illness. Conditions from the neck up tend to scare people. And there's a lot of shame and stigma attached to neurological diseases. So I think that story is a way in, and it helps people understand it from a place of compassion. Bom, primeiro, bom dia a todo mundo. Um prazer estar com vocês aqui, Lisa, Ana. E também queria dizer, antes de começar, censura nunca mais, né, gente? Censura nunca mais. Nunca mais. Não vão conseguir, isso não vai colar. E, no meu caso, acho que a Lisa falou disso, né? Não é normal para um cientista, não é normal no sentido de que não é o mais comum.
né, numa distribuição normal, aquilo que está no meio. Isso não é comum. No meu caso, começou muito cedo. Meu pai gostava de escrever, então desde criança eu escrevia, entrava em concurso literário, perdia quase tudo, ganhava de vez em quando. E aí, ao longo da vida, eu sempre escrevi prosa, sempre escrevi poesia, publiquei ficção quando eu estava no doutorado. No meio do doutorado, eu fiz um livro, publiquei. E aí, enfim, mas nunca pensei nisso como uma coisa assim, era um hobby, né? Quando eu fui escrever esse livro tem 18 anos, eu comecei a escrever ele, eu estava no pós-doutorado, eu estava nos Estados Unidos. E esse é um livro que propõe contar a história da mente humana através do fio condutor do sonho. E não dá para fazer isso sem literatura, é impossível. Então, tem tudo a ver com também o objeto, nesse caso, o sonho. Maneiro. E partindo exatamente, eu já sabia a resposta dessas duas perguntas e eu queria um pouco que vocês contassem essa história para as pessoas, porque, assim, ouvindo palestras anteriores de vocês e lendo os livros de vocês, eu fiquei muito com essa questão do normal bem nesse lugar, não do que o que está no padrão, né? Do que está ali no meio, do que de alguma forma tenta normalizar, igualar as pessoas. E como também esses desgovernos em que a gente está vivendo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, são sobre isso, né? São quase um rolo compressor para nos igualar, para nos normatizar. E para mim veio esse link entre vocês dois, tanto nos indivíduos que vivem, né, disfunções cerebrais, no sentido como a gente, sociedade normativa, entende, quanto o sonho também, como essa possibilidade de viver de outras formas, né? E aí, enfim, a pergunta que me veio foi: o que você acha que vocês dois também, mas acho que primeiro para o Siddhartha, como é que você acha que o sonho pode ajudar a gente numa construção de um mundo mais diverso? Um argumento que eu construo nesse livro é que o que nos tirou das cavernas e trouxe para cá, o que nos permitiu, em poucos milhares de anos, sair do mundo natural, estritamente natural, e passar para o mundo da cultura, foi, em grande medida, não só a capacidade de sonhar, mas a capacidade de narrar os sonhos. É muito recente a noção de que os sonhos não são a expressão de uma realidade externa. Isso tem muito pouco tempo, talvez 500 anos. E coincide mais ou menos com o desenvolvimento do capitalismo. O capitalismo, que coincide também com o desenvolvimento da ciência, é capaz de coisas maravilhosas, mas aparentemente não é capaz de sonhar um futuro sustentável. As pessoas estão, hoje que nós temos tecnologia para resolver a fome de todo mundo no planeta, as pessoas agem como se nós não tivéssemos saída. E talvez isso aconteça porque as pessoas se afastaram completamente da introspecção do sonhar. Os sonhos são, como eu defendo no livro, um oráculo probabilístico. Eles simulam futuros possíveis, com base em ontem, como que deve ser amanhã. Isso é muito evidente quando a gente passa por uma situação grave, uma doença na família, vai perder o emprego, uma situação de muito estresse, mas não é tão óbvio quando a gente está vivendo a nossa vida do cotidiano de 1.500 pequenos problemas. Aí os sonhos ficam confusos. Agora, o problema é que na nossa sociedade, o sonho não tem mais lugar. Ninguém fala de sonho na família, a gente não fala de sonho na escola, a gente não fala de sonho no trabalho, a gente não tem o hábito de relatar os próprios sonhos, coisa que os povos caçadores-coletores, os indígenas brasileiros que vivem no Brasil, ameríndios, fazem todo dia. E são capazes de imaginar as consequências dos próprios atos. Por que a gente não consegue impedir a destruição da floresta amazônica enquanto é tempo? Porque faltam 5% de desflorestamento, mais ou menos, para ela acabar. Porque depois que passar desse ponto de não retorno, o tipping point, aí isso vai ser impossível conter esse processo. E, de certa maneira, o capitalismo é isso. É muito poder e pouca consequência dos atos. O livro faz esse argumento de que, se a gente quiser salvar a espécie, a gente precisa de mais introspecção. E o sonho é a porta perfeita, a via régia do inconsciente, como dizia o Freud. E aí, Lisa, de alguma forma, traduzindo também essa pergunta para o seu caminho, né, de escolher trazer os personagens vivendo, eu também ouvi você falar que a gente consegue se relacionar mais, né, com um personagem, com a literatura, e aí com isso mudar a forma como as pessoas se relacionam
com as doenças, com o funcionamento cerebral. E aí, nesse sentido, também queria entender como é que se dá para você, como você pensa sobre o sonho na construção da narrativa, o que está fora, vou reformular, o que está fora do que é comum, do que está fora do que a gente pensa, no sentido do que a gente acorda, toma café, sai para trabalhar e volta, né? Quando os acontecimentos interrompem isso. E o sonho como parte desse que é do nosso cotidiano, mas interrompe o funcionamento normal. Como é que isso ajuda a gente na construção de narrativa, de história, de modo de vida? Okay, if I understand this correctly. So, I think that so much of our lives are repetitive, habitual routine. So we wake up, we have breakfast, we have usual conversations, we drive the same routes, we eat the 3 meals, we go to bed. But you're right, in the cases of the stories that I write, something disrupts the life. There's a crisis, and it's a neurological crisis. And it causes people to wake up from the sleepiness of their day-to-day lives and examine what's going on with their lives. With all of the stories I've written, whether it's Alzheimer's or Huntington's or ALS or it's brain injury, people don't live the tragedy of their diagnoses 24/7 all day long. The difficulty and the tragedy and the hardship of that is there, but people tend to get very crystal clear on what matters and begin to live lives that are more awakened and pay attention to, who am I and how am I going to matter while I'm here and what can I still do? It's about what is my legacy? What am I going to leave behind? So it's about saying the things that need to be said. So many of us live lives where, maybe I haven't apologized to someone I've wronged, or I don't let the people I know I love them often enough. But when you have something like Alzheimer's or Huntington's or ALS and you don't know, suddenly, we all only have so much time in these bodies on this planet. But we tend to think, it'll be much later, I don't need to think about dying. But when you have something like Alzheimer's, it forces you to wake up to, I really am not going to be here forever, and how do I want to live every day so that it matters? É bonito a gente... Você também fala muito, quando está falando sobre os seus livros, que você começou a escrever quando você se perguntou, né? O que eu faria se eu pudesse fazer qualquer coisa? Né? E aí eu fiquei ontem o dia inteiro, passei o final de semana todo falando, nossa, eu preciso falar disso com todo mundo que vai estar lá na arena, né? O que você faria se você pudesse fazer qualquer coisa? Ou, e aí também no âmbito do sonho, né? Com o que você sonha, não só quando você está dormindo, e não só também no sentido da palavra do que foi cooptada, né, pelo capitalismo, que a gente sonha com um carro, sonha... Não, com que mundo é esse que a gente sonha? Né? O que a gente pode fazer para construir, pelo menos na nossa vida, esse mundo, esse desejo, essa vida que a gente sonha? E aí eu queria perguntar para você, Siddhartha, o que hoje, já publicado, já pós-doutor, professor, estando aqui palestrando, o que hoje você faria se você pudesse fazer qualquer coisa? Eu acho que a coisa mais importante, especialmente depois que a gente tem filhos, é a construção de um mundo melhor. Eu tenho 2 filhos, e um tem 9, outro tem 2 anos, e eu olho para eles e falo, puxa, será que o mundo em que eles vão viver vai ser pior que o meu mundo? E qual é a responsabilidade que eu tenho sobre isso? Né? Então, quando a gente está num planeta que faz o elogio da burrice, que ataca a ciência, que ataca a cultura, que ataca os direitos individuais, isso tudo parece tão antigo, isso parece tão é quase um pesadelo, uma ilusão. Isso não pode estar acontecendo, mas está acontecendo. Se a gente for pensar, 90% das pessoas, 95% das pessoas do planeta acreditam
em religiões, em deuses, que têm a sua origem na Idade do Bronze. As pessoas que se dizem cristãs, na verdade, não conseguem acompanhar nem Moisés. Porque a primeira coisa lá, uma das primeiras coisas é não matarás. E a gente está num planeta em que os muito ricos nunca foram tão ricos, a diferença entre rico e pobre está aumentando vertiginosamente. E as pessoas mais ricas, o que é mais surreal de tudo isso, é que elas também são infelizes, elas tomam antidepressivos, elas estão preocupadas com que estão agarradas à vida, em desespero, porque vão morrer. Então a gente está num momento muito particular da espécie humana, que a gente tem capacidade para resolver os problemas principais da espécie, e mesmo de outras espécies, porque a nossa relação com as outras espécies é muito abusiva. E ao mesmo tempo a gente tem uma sensação de que não tem saída, de que está tudo perdido, de que tem que ser assim, de que está tudo naturalizado. Então, o que eu faria se eu pudesse fazer qualquer coisa é mudar o mundo. A gente tem que, a juventude está aqui, e a juventude está inclusive nas pessoas da minha idade e de outras idades maiores que a minha. A juventude é a gente querer um mundo melhor e saber que ele é totalmente possível. A única coisa que a gente tem que fazer é desmontar esses aparatos mentais da Idade do Bronze, que foram construídos numa época em que havia muita escassez e pouquíssimo conhecimento. Agora a gente não tem mais escassez, tem muito conhecimento e precisa rapidamente sair desse caminho, porque senão nossos filhos vão estar bem pior do que nós. E isso seria intolerável para mim. E, Lisa, depois de já ter publicado o livro, já ter feito o que você faria se pudesse, hoje, o que você faria se pudesse fazer, o que você faria se fosse fazer qualquer coisa? Well, that was so beautifully said, Siddhartha. Truly, the world is making some decisions, whether it's Brazil, United States, elsewhere. It's just horrifying, and I agree that we need to be more citizens of the world rather than of separate religions, separate countries, separate identities. But to get to a slightly different approach on this answer as well, because I don't want to just repeat your eloquent answer, Siddhartha. So that question I asked, if I could do anything I wanted, what would I do, was the most liberating thing I've ever done. So when I thought about writing Still Alice, I didn't just go ahead and do it. I was a neuroscientist. I'm not supposed to write novels. I had a job that paid me actual money at the time, and there's no guarantee of making a living as an author. And so I had to go through the process that I invite all of you to go through, which is to ask yourself the question, if I could do anything I wanted, what would I do? But then also think, and if I didn't have to care about what anyone thought of me. That was a very freeing thing for me, because there was all the, well, I should, and I can't because, all the reasons, that the things you're supposed to do. Those are rules made up by someone else who may not really be happy or thriving or successful. What does success mean to you? And it's the other freeing one was, if I didn't have to make any money, what would I do? And I realized we have real logistical issues of paying bills and feeding ourselves and taking care of children. But to go through that exercise of, well, what would be possible for me if I didn't have to care about what anyone thought and if I didn't have to think about money? See what comes up for you. Because for me, what I couldn't get away from when I asked those questions was, I want to write that novel. And it seemed like the most unreasonable, stupid thing for me to do at the time. And yet, I listened to that intuitive voice and did this thing, and I can feed my family. So. Está todo mundo com a tradução, né? Mas basicamente o que a Lisa falou, que é o desdobrar da pergunta, né? O que você faria se pudesse fazer qualquer coisa, é também sem preocupar, né? Ou tirando aquele filtro do julgamento do outro, né? Do medo de ser ridículo, ou da vergonha de o que é a minha família, o que as pessoas ao meu redor vão dizer se eu fizer isso que eu estou pensando. E, por último, sem ter que se preocupar necessariamente com dinheiro. E ela fala, claro que isso envolve um monte de questões, né? A gente tem que todo mundo pagar contas. Mas eu queria aproveitar que esse espaço da Arena é um espaço jovem, e tem muita gente, e que a gente tem jovens de muitas idades, né? E voltar para esse lugar do sonho, do sentido do que o universo onírico, né, do que aquilo tudo que a gente imagina que o mundo pode ser, e que existem sim caminhos
ao contrário das forças que nos desgovernam e nos dizem que não tem caminho para nada, existem caminhos para construções de infinitos mundos diferentes. Nesse universo do onírico, a nossa possibilidade de se redescobrir, né? Tanto como pessoa, como núcleo familiar, como sociedade. Eu fico muito tocada com os seus livros, Lisa, porque eu acho eles muito íntimos. Eles se passam sempre dentro de uma esfera muito familiar das questões. E voltam para mim também um lugar da discussão sobre independência e dependência, que eu também tenho pensado muito e achado que é também uma grande falácia. A independência, né, que a gente defende para o mundo, que é importante, que é a gente ser quem é e poder falar o que pensa e acredita, isso não é construído sozinho, né? A gente tem uma dependência dos nossos núcleos, sejam eles familiares consanguíneos, de amizade, de grupo, enfim. E eu fico muito emocionada nos seus livros com as relações familiares que estão ali. E por isso queria pedir para você falar um pouco sobre como se dá na sua família a repercussão dos seus livros, porque o primeiro partiu da doença da sua avó, né? Mas eu imagino que a sua família leia os seus livros e se relacione, e como é quando você encontra famílias que vivem isso também. Tem um tempinho dela acabar de ouvir. So, thank you. You're welcome. I come from a very large, extended Italian family, and they love the stories. They're very proud. My grandmother, who had Alzheimer's, who died in 2002, 2 years before I wrote Still Alice, would be so tickled proud of all of this. She wasn't educated past 6th grade, but was very smart. And the day of the Oscars when I was there with Julian, where I just kept hearing the sound of her giggle. She would be laughing and thinking it was so wonderful. For all of the books I write, I do a lot of research, and that involves not just reading the scientific literature, the medical literature, talking to doctors and nurses and various specialists. I get to know the families who are living with it. And so that's how I get really inside what does it feel like to live with these diseases. And again, I think most people will tend to think of people with these diseases and they write them off as like, oh, you're dying of Alzheimer's or you're dying of Huntington's. But the question I'm more interested in is what does it feel like to live with this? And so I get to know these families very intimately. I mean, they're sharing very personal details at the most vulnerable times of their lives. So we get to know each other, we get connected very quickly. And so you can imagine there's an enormous responsibility, I feel, and a privilege and an honor to tell their story, right? So these folks are feeling very excluded by community because of their diagnoses. They're feeling very alienated and isolated and stigmatized and shamed. And so people very much start to feel invisible with these conditions and diseases. And in my spending time with them and talking with them, and I'm with them for like 4 to 6 months before I begin writing, and then for the whole year that I'm writing a book, I'm basically giving them a stage and a microphone, and I'm saying, what does it feel like to be you? Like, tell me, I want to know. And so my hope with these books is that the families feel like they're seen and heard again. And it's the biggest honor that I get to have those families tell me that I got it right. And thank you. E também nesse lugar de pesquisador, Siddhartha, eu fiquei muito curiosa como é a sua relação com os seus sonhos. Porque no livro você passa assim, né? Você faz um apanhado da história da humanidade e da como o mundo, as pessoas já se relacionaram com os sonhos, né? Desde os oráculos, desde enfim, pré-Grécia até hoje, né? Até a nossa, de alguma forma, essa alienação, essa cisão
né, entre a sociedade e os sonhos e como isso está perdido. Mas como é que você se relaciona com seus sonhos? Você sonha sempre? Você tem uma rotina de narrar os seus sonhos? Como isso se dá e o que todo mundo pode fazer um pouco para se relacionar com isso? No livro eu conto muitos sonhos de muitas pessoas, inclusive sonhos de pessoas que eu não conheço, de database de sonhos, e conto sonhos meus também, da minha família, da infância, da idade adulta, e sonhos que, na verdade, tiveram a ver com decisões profissionais, inclusive. Na verdade, a razão pela qual eu estudo sono e sonhos tem a ver com uma experiência pessoal. Quando eu fui fazer o doutorado em Nova York e cheguei em janeiro, cheguei atrasado. E aí eu tive 2 meses em que eu não conseguia ficar acordado, eu dormia, eu conto isso em detalhes no livro. Eu dormia o tempo todo, dormia nas aulas, dormia no laboratório, vinha o chefe do laboratório falar com a gente, eu dormia no meio da palestra, da conversa. Então era uma situação muito constrangedora e eu achava que eu estava sendo sabotado pelo meu próprio corpo. Aí quando a primavera chegou, de repente eu me senti super adaptado, eu não estava conseguindo encaixar e de repente eu encaixei. E aí eu falei, então eu estudava num laboratório, pesquisava canto de pássaro no laboratório de um professor chamado Fernando Nottebohm, que estuda pássaros. Mas aí eu comecei a fazer pesquisa à noite ou de madrugada num outro laboratório estudando sono de ratos e memória, aprendizagem. E aí dali para frente eu tive uma relação muito intensa com os sonhos, fiz muito sonhário, né, que é esse diário dos sonhos. E é muito interessante quando você faz isso por muito tempo, meses, você começa a criar um panorama muito completo da sua vida interior e um panorama muito completo dos desafios externos também. Fica muito mais fácil fazer introspecção quando você tem esse mapa. Às vezes eu volto nesses cadernos de 20 anos atrás e me dou conta de que eu tinha problemas muito candentes que estavam apresentados ali, mesmo quando eu não me dava conta disso. E aí fiz muito sonho lúcido também, que é uma coisa muito interessante, aquele sonho no qual você sabe que está sonhando e controla o sonho de alguma maneira. Isso pode ser treinado, e eu fiz muito isso. Quando eu fui fazer o pós-doc na Carolina do Norte, eu também fazia isso. Né? Eu estava casado, mas eu não tinha filhos, então eu tinha muito tempo para dormir, para sonhar, para fazer o que você precisa fazer para ter esse nível de introspecção. Depois que meus filhos nasceram, eu preciso confessar que tudo mudou. Então, meu filho pequeno tem 2 anos, ele acorda às 5h30 da manhã, o outro também tem 9 anos, acorda mais ou menos essa hora. É tudo diferente. Mas eu de vez em quando, eles fazem a festa do pijama na casa de alguém, aí eu consigo fazer um bom sonho, né? Um sonho do qual você pode se lembrar, pode relatar. Agora, o que eu sinto é que se você falar para alguém que você chegou atrasado porque estava dormindo, sonhando, as pessoas vão ficar muito ofendidas com você. Se você disser que estava trabalhando, ninguém vai ficar ofendido. Então, existe uma questão contemporânea que é que as pessoas estão achando que viver é trabalhar. E não pode ser assim, né? A vida é uma coisa muito mais importante do que a mais-valia que alguém tira do seu trabalho, né? E que você tira para poder alimentar as suas crianças. Um pouquinho que você recebe. A gente precisa, de alguma maneira, construir um encaixe na vida que não seja uma escravidão, né? E eu falo isso muito para os meus alunos, para as minhas alunas. O que é mais importante, por exemplo, numa carreira científica, mas eu acho que, na verdade, isso vale para a vida de qualquer pessoa, é você fazer o que gosta. Se você começa a ganhar dinheiro para fazer uma coisa que você não gosta, isso pode ser uma prisão para o resto da sua vida. E as pessoas têm muito medo de largar a segurança financeira de um emprego do qual elas não gostam. Então, o que eu digo para as pessoas que estão no início das suas carreiras é que não se preocupem com dinheiro de modo algum. Que se preocupem com fazer o que gostam. Se fizerem o que gostam, se seguirem os seus sonhos, vai ter uma hora, pode ser aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, não interessa. Vai ter uma hora que você vai conseguir receber um salário ou um pagamento adequado para fazer o que gosta. Mas se fizer o que não gosta e o salário aumentar, essa é a gaiola de ouro. É muito perigosa, especialmente para quem está começando a carreira. A Lisa falou, né, quando essas doenças
aparecem na vida das pessoas, a gente é lembrado, né, de que a gente vai morrer. De que, de alguma forma, estamos aqui numa passagem, né? As coisas começam e terminam, inclusive as nossas existências. E eu sonho, desde criança, eu sonho sempre, quase todas as noites, que ou eu ou meu irmão mais novo estamos morrendo. Então, assim, vamos cair ou vamos morrer. Eu sempre tive esse sonho, desde muito pequena. E eu, criança, tinha muito medo desse sonho. E, enfim, meu irmão era 5 anos mais novo que eu, e tinha sempre isso, dele ir engatinhando até uma beirada e eu não consegui pegar ele. E era ele morrendo. Então, era sempre... Eu sonhava muito, tinha muito medo. E no livro você conta várias referências de estudos psicológicos sobre sonhos com morte e o medo de dormir por isso. E aí eu lendo e pensando sobre esse lugar do medo, né, de medo de morrer que temos, me peguei tendo uma sensação para trazer para cá de que quando eu comecei a olhar para a fragilidade, né, para nossa fragilidade como que, então tá, eu vou morrer, então o que eu vou fazer agora, né? O que eu vou fazer hoje? Como é que eu vou viver? Aproveitar desse medo para transformar ele em potência de vida, de criação, de descoberta. E aí foi nesse lugar, eu acho que eu descobri que eu queria trabalhar com arte, que eu queria criar coisas, né? E aí entra nesse lugar do legado. Então, eu queria perguntar para vocês, hoje, qual é o legado que vocês querem deixar? Yeah. That's a big question. Yeah, it is. É uma grande pergunta. The legacy I hope to leave is to give face and a voice and humanize and demystify people who've been otherized. And because of the background and the interest and the passion I have for the brain, the folks that I've chosen to pull out of the shadows and who have been otherized are folks who are otherized because of mental illness or neurodegenerative disease. Of course, there are people all over the world otherized because of color of skin or religion or political party or whether they're a woman. And those causes are important, but they are not mine to lead. I feel like my legacy is to help humanize these diseases that people tend to ignore, fear, and misunderstand. Você, Siddhartha. Há uns 2 anos atrás, quando meu filho tinha 7 anos, entrou na idade do filósofo, ele me perguntou se eu acreditava em vida eterna, ou em vida após a morte e tal. E eu falei que eu acreditava em vida após a morte, mas que essa vida após a morte são as lembranças que as pessoas têm de quem morreu. E que são, portanto, os livros, os filmes, as canções, a produção cultural que as pessoas que morreram deixaram, né? A gente tem conosco Platão, Aristóteles, a gente tem conosco Tom Jobim, a gente tem conosco Chet Baker, a gente tem conosco... Essas pessoas estão vivas em nós, e não de uma maneira metafórica, elas estão vivas mesmo, elas estão instaladas em cérebros que são compostos por células que estão vivas. Então é uma outra forma daquela pessoa existir, que tem a ver com aquela pessoa. Então, nesse sentido, acho que o legado é o que eu faço o tempo todo, né? É o que eu falo, é o que eu escrevo, é o que eu converso com as pessoas. E, no meu caso, especificamente, eu concordo, Lisa, muito, né? A gente está numa fase em que a gente precisa pensar no planeta como um todo. Os países, essa organização em países, é uma coisa que ela é datada historicamente, isso vai mudar um dia. Um dia nós vamos ser um governo planetário, eu não tenho dúvida disso. Mas no meu caso em particular, eu resolvi voltar para o Brasil, eu fiquei 11 anos nos Estados Unidos, e trabalhar para construir um instituto de pesquisa no Nordeste do Brasil, que é uma região menos desenvolvida, na verdade uma região de decadência econômica, porque foi a primeira região a se desenvolver há 400 anos atrás, no âmbito do capitalismo mercantil. Então,
a decisão de voltar para o Brasil e ficar aqui, fazer ciência aqui, fazer cultura aqui, tem a ver com esse legado. Porque eu não consigo imaginar que a gente vai chegar a um planeta bem equilibrado se isso não for distribuído. Se a gente tiver desenvolvimento científico, cultural, econômico só em alguns países, como é hoje, o que vai acontecer com o resto? E, então, nesse sentido, eu acho que a gente tem uma necessidade muito grande de trazer o desenvolvimento cultural para todo mundo, entendeu? Não dá para ficar numa sociedade de excluídos. E o problema do nosso modelo atual é que ele é um modelo que gera exclusão o tempo todo. Gera exclusão por causa de dinheiro, gera exclusão por causa das ideias das pessoas, né? E o que a Lisa, né, trabalha muito, que é a exclusão pelo fato de que a gente se transforma, de que a gente envelhece, de que a gente se degenera de alguma maneira, né? O que é o ápice da vida do ser humano? É quando ele é um bebê, é quando tem 20 anos, é quando tem 100 anos. Não tem o ápice. O que tem são pessoas. Eu penso, por exemplo, nos cegos. As pessoas que não veem, e as pessoas dizem, olha, ela perdeu a visão, é uma menos pessoa, tem menos ser humano nessa pessoa. Mas, ao mesmo tempo, ela adquire superpoderes. É uma pessoa capaz de escutar a audição das pessoas cegas. É uma audição muito melhor do que a nossa, que vemos. O olfato. Eu tenho um amigo que é artista plástico, fotógrafo, Leonardo Costa Braga. A gente fez um experimento que é baseado em neurociência, um trabalho do Amir Ahmed, que é de fazer uma vendagem. Então ele ficou vendado, ficou sem visão na minha casa por alguns dias. Depois de 24 horas, ele estava no quarto, eu começava a fazer uma comida lá, quando eu abria a lata do azeite, antes de botar no fogo, só de abrir a lata do azeite, ele sentia o cheiro do azeite a 15 metros. Isso seria impossível se ele tivesse de olhos abertos. Então, na verdade, o que tem é a diferença. A gente é sempre diferente, inclusive de nós mesmos. Bom, é isso. É isso. Eu queria que a gente aproveitasse agora que os autores estão aqui, que a gente está todo mundo aqui. Queria saber se alguém da plateia tem perguntas para fazer para eles. Pode botar. Vai ali naquela... A menina ali atrás de você, depois que ela levantou numa energia. Vai ali, que ela tá maravilhosa com essa Cecília. Cecília, já soube que você é famosa. Vai, obrigada. Para quem não me conhece, meu nome é Cecília, eu tenho 20 anos. E eu tô aqui tanto como leitora quanto como escritora. E eu já tenho um livro infantil não publicado que fala sobre a minha depressão, o que é meio doido, eu sei, mas... E eu pretendo fazer livros de ficção também sobre saúde mental e com personagens com transtornos de bipolaridade, ansiedade, depressão e todas esses transtornos e tudo mais. Então, qual o conselho que vocês teriam para construir um personagem assim, além da parte de pesquisa, para não deixar o diagnóstico dele ser a única coisa que o define e o tornar alguém interessante, um indivíduo que vai além do diagnóstico dele, né? Que não se define pelo diagnóstico dele. Obrigada. Cecília, a pergunta é para a Lisa, ou para os dois? Para a Lisa. Okay. Oh, well, thank you. Congratulations on your book. So the stories that I write, that you want to write, can never be about the disease or the condition. It needs to be about a person living with, reacting to, struggling with the disease or condition. And so it's funny, because I'm a neuroscientist, I didn't grow up as a writer. I didn't take writing classes. I don't have a degree in writing. But while I decided to become a novelist, I had also always wanted to learn how to act. Neuroscientists do not hang out with the drama kids. So I'd never done any acting, but I wanted to give it a go. So I took acting classes while I was writing, and acting taught me how to write. And so the principles of acting apply beautifully to building a character. So you're always telling the truth under the imagined circumstances. What do people want from each other? How are you changed by what happens? You always want to raise the stakes as high as possible whenever possible. So in choosing my characters, I want them to face a crisis of identity. So for Alice, who has Alzheimer's, she has placed all of her worth and identity in what she does.
So I'm a professor, I'm a thinker. My cognition and my intelligence is everything. Well, what then if you have Alzheimer's and you lose that? Are you more than what you do? Yes, always yes. If you're blind, are you more than your sight? Yes, so the story becomes a chance to discover who you are and how you matter beyond the things you've chosen to do. It's about who you are being more than what you are doing, right? So we are human beings, not human doings. So likewise with the other stories, I always try to find a character where the condition is going to shake everything up. And then I follow them from there. And so I just stay present to the sensory moment-to-moment details. What happens next? What would they do? Good luck. Posso Claro, falar sobre uma por favor. coisa? Eu acho importante a gente lembrar, né, no que diz respeito às doenças, que aquilo que é uma doença, num período, no outro período não é. Tem uma construção social, cultural da doença. Uma pessoa com psicose, há 3.000 anos atrás no Egito, era o faraó. Era uma pessoa que se achava Deus. Hoje em dia também. A gente está voltando à Idade do Bronze. As pessoas estão adorando mitos, né? As pessoas estão voltando a um modo de funcionamento muito arcaico. É que o nosso presidente é chamado de mito por algumas pessoas. Então, aquilo que é doença muda, né? Se você olhar a psiquiatria dos anos 50, 60, ela dizia que o homossexualismo era doença. Era considerado doença. Então, o que a gente tem que entender é que a doença está muito na maneira como a sociedade lida com aquela pessoa. Se você por exemplo, tem um estudo de um colega aqui de Juiz de Fora, o Alexander, eu vou lembrar o sobrenome dele agora. Ele mostra que tem as pessoas que são médiums, pessoas que são... como é que eu vou falar isso? Pessoas que são psychic, né? Que no Brasil tem toda uma religião organizada, o espiritismo, que é organizada no contato com os espíritos e tal. Essas pessoas, se você aplicar questionários psiquiátricos designados para detectar esquizofrenia, por exemplo, elas vão pontuar positivamente. Só que elas não estão sofrendo, elas são aceitas socialmente, a condição delas é vista como um dom, e isso permite a elas não serem atrapalhadas por esse dom, porque ela não tem que conviver com uma intrusão permanente de vozes. Essas vozes se manifestam numa sexta-feira, numa mesa branca, num momento muito específico. Então, a construção da doença é social. Aí você fala, bom, tudo bem, mas se você tiver, sei lá, uma lesão cerebral, isso não é diferente? Depende de como que a sociedade lida com isso. Eu quero lembrar, por exemplo, que as pessoas que têm síndrome de Down são a melhor coisa que você pode fazer num ambiente de trabalho. Você tem uma pessoa com síndrome de Down no ambiente de trabalho, tem estudos mostrando que cria um ambiente de afabilidade, de good vibes, entendeu? As pessoas ficam numa boa quando tem alguém com essa condição. Então, o que é doença? Se a gente caminhar para uma visão de que todo mundo é diferente a vida toda e de que você aos 30 vai ser diferente de você aos 40 e diferente aos 50, você não vai deixar de ser você, mas é um outro você. Então, essa ideia é uma ideia, na verdade, é uma ideia iluminista, já é uma ideia antiga, já tem 300 anos. A gente precisa atualizar, a gente está muito antiquado o discurso das pessoas, né? A gente está discutindo as coisas como se não tivéssemos tido 3.000 anos de aprendizado desde a época dos faraós. Obrigada. Perguntas? Cara, tem uma senhora, depois você. Se der tempo, chega. Bom, acho que ainda é bom dia, né? Bom dia ainda. Então, o que eu observo, o que eu observo da minha existência até hoje é que nós estamos regredindo. A ilusão de ter muito dinheiro está se perdendo. O pensar de eu tenho muito dinheiro hoje, amanhã eu tenho uma floresta, amanhã eu tenho água, amanhã eu tenho o que comer. Hoje eu vi uma reportagem que, como eu cresci na área rural, trabalhei na área rural, então eu tenho uma experiência de vida de criança, que eu trabalhei em criança, e me tornou digna o trabalho. Claro que
não é exploração, não é agressão, se chama conversar. Mas eu assisti uma reportagem hoje que, como uma criança que foi criada na agricultura, me deixa muito triste. E eu acho que deixa a maioria das pessoas. Por quê? Porque você se alimenta, eu me alimentava com o que eu plantava. Nem todos tinham esse privilégio. Mas o que eu plantava ia para a cidade grande. E também o seguinte, na cidade grande, chegavam as coisas que a gente plantava, as criações que a gente criava, comiam milho, comiam alimento, resto de alimento nosso, que era bem saudável. Só comia pedir para você ir para a pergunta. Tá. Por Então, causa do eu queria tempo, perguntar o desculpa. seguinte, para que essa necessidade de ter tanta coisa corrida, onde você tem uma ave que tem que ficar 16 horas acordada, com a luz nos olhos, comendo direto, para que nós tenhamos um ovo não saudável, porque Deus fez os animais para nos alimentar, mas não com sacrifício, porque a morte dele para nos alimentar já é o sacrifício. Então, nós não temos necessidade, eu não tenho necessidade dessa alimentação voraz por mais dinheiro. É isso. Completamente. Obrigada. Acabou que não teve uma pergunta, foi só uma colocação muito importante, né, de como a indústria do alimento está sendo, né, como as coisas acontecem e toda a destruição que está se passando. Traz aqui para ele que ele queria fazer uma pergunta. E aí também, isso na resposta de vocês, da pergunta dele, se vocês quiserem comentar. E acho que vale para a gente, para todo mundo, a reflexão, né, de como hoje o nosso alimento está sendo feito e chegando na gente. Obrigado. Eu percebo, assim, que na literatura, às vezes, o sonho é tratado como algo muito humano, né? No livro que originou o filme Blade Runner, o título original é Androides sonham com ovelhas robôs, e também isso é muito recorrente no Asimov, né? Que quando um robô está tendo um sonho, é tratado como algo que está estranho, ele está sendo muito humano. Você considera o sonho como sendo algo humano, ou melhor, ovelhas sonham com humanos por ano? Entende? Essa é a minha pergunta. Obrigada. Não. O sonho é uma propriedade dos mamíferos. Vamos colocar assim, o sonho acontece numa fase específica do sono, que é o sono REM, o sono do Rapid Eye Movement, né? Hoje em dia a gente até entende que o sonho acontece a noite toda, em qualquer fase do sono, mas são sonhos muito pobres os que acontecem na primeira metade da noite. Na segunda metade da noite, a gente tem esses sonhos mais cinematográficos. E isso depende desse sono REM. Ora, as aves também têm sono REM, todos os mamíferos têm sono REM, e os répteis podem ter sono REM quando colocados em uma temperatura específica. Só que o sono REM dos répteis e das aves dura segundos. Então, não é um filme, talvez seja um GIF, uma animaçãozinha pequenininha, mas não chega a ser um enredo, uma narrativa. Os mamíferos desenvolveram um sono REM muito longo, 40 minutos no caso do ser humano, sem parar. O ornitorrinco, mais. Então, mais ainda. Então, aí, quando você tem 40 minutos de alta atividade elétrica, muita liberação de dopamina, ativação do sistema de recompensa, durante uma situação em que você não está fazendo nada no mundo exterior, você tem essa possibilidade de criar uma narrativa complexa. E isso começou a evoluir no Triássico, sei lá, 250 milhões de anos, 225 milhões de anos atrás. O que nós temos, e que é muito diferente dos outros animais, é a capacidade de narrar isso para os outros. E aí a gente tem que pensar... Imagina o que acontecia, sei lá, 60 mil anos atrás, se nós fôssemos um clã Neandertal, né? Porque há 60 mil anos atrás, os Neandertais estavam fazendo pinturas rupestres maravilhosas, eram parentes nossos muito complexos. Imagina o que as pessoas faziam ao despertar de manhã com um sonho. Eu sonhei que a nossa avó apareceu para nos dar conselhos, porque os homo sapiens vêm aí para bater na gente. Olha, as pessoas deviam considerar isso verdade. É que nem uma criança de 2 anos, 3 anos, 4 anos que acorda de um sonho. Como é que você sabe qual é a separação entre vigília e sonho? É muito difícil. Então, o que eu acho que é muito humano é essa capacidade de ter o sonho e trazer ele para o consciente no compartilhamento com as outras pessoas. E, a partir disso, construir narrativas e acúmulo cultural. Só para voltar na questão dos animais, eu acho que assim, está muito óbvio que nós estamos
num desenvolvimento inconsequente de forças produtivas. Eu li recentemente, há 3 semanas atrás, um artigo no New York Times em que eles estavam discutindo a necessidade das empresas incluírem nos seus valores não apenas o retorno para os investidores. Se as empresas continuarem tendo como valor apenas o retorno para os investidores, elas vão destruir o planeta. Então, a gente precisa urgentemente ter uma organização social em que o que é mais importante é o bem comum. As empresas têm que dar retorno no final do ano, têm que ter um bônus para os seus investidores, mas elas têm que prestar um bom serviço para as pessoas que compram aquele produto e ela tem que também respeitar e permitir o crescimento individual de todo mundo que trabalha na empresa. Se a empresa não for sobre desenvolvimento humano, é uma empresa contra o ser humano. E isso realmente é um momento que a gente precisa olhar de frente. Outro dia eu encontrei uma pessoa muito interessante que é o pastor Henrique Vieira, um pastor evangélico brasileiro, aqui de Niterói, extremamente progressista, extremamente carismático e muito inteligente. E falou aqui na Bienal. É uma pessoa muito interessante. E ele deu uma palestra incrível, ele tem aquela retórica do pastor, o acoplamento entre o que fala e os gestos, muito legal. E aí, quando ele terminou, eu chorei, eu fiquei muito emocionado. Eu falei, Henrique, o que você fala para as pessoas quando te chamam de comunista? Ele falou, eu digo para elas que eu sou muito mais radical do que um comunista. Eu sou cristão. Então, eu acho que a gente está nesse momento de, no fundo, se todo mundo que se diz cristão fosse cristão, estava tudo resolvido. E Cristo veio, se é que ele existiu, há 2019 anos. E a gente até agora está tentando ser aquilo que as pessoas dizem que são, né? É uma questão urgente. A gente não vai ter mais 10 gerações para resolver esse problema. Se a gente não resolver isso nessa geração, as pessoas que estão vivas agora, a gente não vai ter outra chance. E é importante a gente entender a importância do momento histórico. Mas eu sou otimista. Eu sou otimista pelo seguinte: imagina que a pessoa mais poderosa do mundo no passado, sei lá, Napoleão Bonaparte, Gengis Khan, falasse assim, quero alimentar todo mundo, quero criar bem-estar social para todo mundo. Não era possível, não havia tecnologia para isso. Agora é possível. Se as 50 pessoas mais ricas do mundo se reunirem e quiserem investir em diminuir o sofrimento humano e das outras espécies, em 3 anos está resolvido, gente. Em 3 anos. Olha o que a China está fazendo. A China, há 30 anos atrás, era um país com um PIB menor do que o do Brasil. A China hoje em dia é tão poderosa que eles constroem cidades antes de serem ocupadas. Agora, isso exige uma organização social. Não estou defendendo o regime chinês, que tem muitos problemas, totalitário. Eu estou querendo dizer que a organização social, a tecnologia que a gente tem hoje, é capaz de realmente transformar. Então, os jovens hoje podem realmente sonhar com um mundo melhor já daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. E, por outro lado, se a gente não fizer isso, não vai ter muito tempo mais. Então, vamos para as últimas 2 perguntas. Ela está desde sempre... Tá, só que ela está... Agora vai ela que estava desde o início, depois pode ser a sua, ser a última, desculpa. Eu tenho 2 perguntas. A primeira para o senhor Ribeiro. Eu queria saber Só quais fala são... um pouquinho mais perto, assim, ó, para ficar mais... Senhor Ribeiro, não. Eu queria saber quais são os desafios para uma pessoa que quer ser um neurocientista aqui no Brasil. Olha, gente... Vamos lá. Gente, olha só. A ciência... Vou dar um passo para trás. Há 150 anos atrás, um cientista econômico, uma espécie de profeta, disse que as forças produtivas iam se organizar de tal modo que, eventualmente, o trabalho seria desnecessário. O nome dele era Karl Marx. O que ele falou aconteceu. Os robôs chegaram e estão tomando os empregos dos seres humanos. A gente pode olhar para isso de uma maneira muito positiva, falar, que bom, não precisamos mais trabalhar. Ou a gente pode olhar isso de uma maneira muito negativa e falar, caramba, não vai ter mais emprego. Quando Marx fez essa previsão, ele disse que as pessoas iam poder se dedicar a ciência, esportes, arte, se dedicar às atividades mais criativas, né? O que é fazer ciência? Fazer ciência, na verdade, quando você faz ciência trabalhando no que você gosta, é ser criança, você fica brincando, você fica se divertindo. Tem muita coisa chata no fazer científico, mas a essência é profundamente divertida e muito próxima da arte.
muito próximo da literatura, por exemplo. Criatividade, né? Criatividade. Então, fazer ciência no Brasil e fazer ciência em qualquer lugar é extremamente atraente. Agora, no Brasil de 2019, o governo está cortando as verbas de ciência para destruir o sistema de ciência, tecnologia e inovação. Não é para apertar o cinto, é para matar o sistema. Apertar o cinto, quem apertou foi a Dilma. O Temer já começou a destruir. E o Bolsonaro vai acabar com isso se a gente não reagir. Então, o que eu diria para uma pessoa jovem que quer fazer ciência? Vem, vamos nos juntar. O mundo sem ciência, sem arte, sem esportes, é o mundo dos robôs. E o mundo com ciência, com arte, com esportes, é o mundo dos robôs. Depende de como é que a gente vai lidar com os robôs. Se nós deixarmos os robôs nos dominarem, né, com o dinheiro dos muito, muito ricos, aí a gente vai perder as coisas lindas que foram construídas nos últimos milhares de anos. Mas, por outro lado, a minha sensação, pelo que eu vi aqui na Bienal, é que isso não vai... Vocês não vão deixar isso acontecer. Nós não vamos deixar isso acontecer. A sua pergunta é para a Lisa? Por favor. Hi, Lisa. First of all, I'd like to thank you very, very much for your magnificent book. My question is, when I watch the movie, it occurs to me that the family suffers the most, and Alzheimer's disease, of course. And I need to ask you, what piece of advice would you give to the family who is facing someone with Alzheimer? Thank you. Okay, thank you. So there's no one magic piece of advice. Everyone who goes through this journey, it goes through it in a different way. I will say that the suffering is not a competition between the family and the person who has the disease. I would say that there's plenty to go around. And I hope that one of the things I showed in Still Alice is that the person with the disease loses so much. It's not just, oh, well, you're just gone now and it doesn't matter. I would say that despite losing, my grandmother didn't know who I was anymore, but she still understood that I was someone who loved her. And so I would say that we don't have a cure for this disease yet, but we all want to stay emotionally connected. And so, like I tell people, so one story is like a man came to me and said, my father has Alzheimer's and he's in a nursing home. And, he's pretty far along in the disease. He doesn't know who I am anymore. And even if I go see him, he won't remember that I was there. So I feel really bad about this, really terrible, but I don't go to see him anymore. And I understand that. But what I say is, like with this disease, is yes, your father might not remember what you said while you were there, or that you were even there, or who you are to him. But he'll remember how you made him feel. So think about this for a minute. Like, if I have Alzheimer's, I might forget what you said in a few minutes because my short-term memory, the part of my brain that can capture that, the hippocampus, is riddled with disease. But I might remember how you make me feel. So like, we've all experienced this without Alzheimer's, right? So ever have an argument with someone in the morning, like your wife or your husband or partner, and by the middle of the day, you can't remember what you argued about, but you're still mad? Right? The emotional memory lingers. And likewise, if you have a beautiful connection with your loved one in the morning, you're going to feel great the rest of the day. So what I tell people caring for someone with Alzheimer's is to not try to care about the facts anymore. They're going to get them wrong. She's going to forget what you said. She's going to forget what she said. She's going to make things up. She doesn't know who you are. It's going to be hard and frustrating. But I also tell people, like, it's kind of like almost being an improv actor. So there's the number one rule of improvisational acting is you say yes and to everything that's offered to you in order to create a relationship out of thin air with no script. So people with Alzheimer's don't follow a predictable script. It doesn't make sense anymore. You can't rely on their brain to do what it's supposed to do. But if you approach the relationship with the attitude of yes and, I'm going to agree to the reality you create and join you in that. You can't join me in mine.
And it doesn't matter about being right. I just want to stay emotionally connected to you. I want you to feel safe and loved. So whatever you say, like, so my example I usually give, if someone said, if I'm an improv actor, and Siddhartha says to me, hey, Lisa, you want to go for a ride on my magic carpet? It's my job to agree to the reality he just created and add to it. So I'll say, yeah, sure, let's go to Boston. And now we're doing something together. If I instead said, Siddhartha, that's just an ordinary rug, or no, I don't feel like it. If I negate his reality, what he offers to me, then we can't be in a relationship. So likewise, if my grandmother had said to me, oh, I'm waiting for my mother, she's going to be here any minute. Now, I know that my grandmother's mother died 30 years ago, but it doesn't do me any good to inform her of that, because she's going to now relive the tragedy of her mother's death in real time, because she doesn't have the information accessible to her that her mother died 30 years ago. So instead, I can join her in her reality, say yes, and say, okay, I'll wait for her with you. Would you like to have a cup of tea while we wait? And then she was probably just wanting comfort and company when thinking of her mother anyway, to feel loved. So she'll forget that she was looking for her, because now she's got that satisfied. I hope that helps. E com essa resposta da Lisa, a gente vai se encaminhando para fechar. E eu queria fazer uma consideração pessoal e pedir para vocês também, se quiserem, fazerem considerações de fechamento. Mas para dizer que a realidade não é uma, né? Elas são várias, são diversas, são individuais. E mesmo coletivamente, tem muitas realidades acontecendo. Se tem alguma coisa que eu acho que é muito verdadeira no nosso país, mas também no mundo, é que essas realidades têm tempos diferentes, espaços diferentes, elas estão acontecendo simultaneamente. Enquanto quem hoje nos governa ou não nos governa quer destruir realidades possíveis e diversas, a gente tem que endossar a construção, o fortalecimento dessas realidades, que são muitas, que são múltiplas, que são individuais e também são coletivas. Então, vamos acreditar nos nossos tapetes mágicos, enquanto tem pessoas que não são capazes de ver eles voando. Siddhartha e Lisa, se vocês quiserem fazer uma fala de fechamento, um agradecimento. E para lembrar todo mundo que, acabando aqui, saindo ali à direita, o Siddhartha vai estar esperando vocês para receber vocês e assinar quem tiver livros. E a Lisa vai estar no pavilhão azul, na Praça Copacabana, aqui nesse pavilhão, na Praça Copacabana, que fica aqui atrás, à esquerda, assim, assinando também e vendendo os livros dela, tá? Então, se vocês quiserem fazer uma fala de encerramento. E obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente. I would just like to say thank you so much for reading. I am so encouraged by the number of readers who are here today. It gives me such hope in humanity. I think that empathy is one of the key things that we need in the world today, the ability to understand the subjective experience of people who are different from what we know day to day. And reading gives us access to this. There are neurons in your brain called mirror neurons that become activated in my brain when I have feeling and compassion and empathy for what you are experiencing. And the activation of those mirror neurons allows me, like if I see you take a sip of water, those neurons in my brain will become activated and infer his internal state. So I'll think, oh, he must be thirsty, that's why he did that. But then I might feel thirsty because of that. And so, very interestingly, when people read fiction, when people read narratives, when people read stories or listen to stories, we human beings are so wired to actually experience other people as similar to us, not different. When we read or hear stories, we experience empathy. So please keep reading. Thank you so much. Eu quero agradecer a presença de vocês, agradecer de estar aqui com você, Lisa, de estar aqui com você, Ana, agradecer a curadoria. É uma oportunidade importante, não apenas de fomentar leitores, mas de fomentar escritores, escritoras, né? Que a gente possa estar sempre focando na construção de novas narrativas. Uma característica profundamente humana é a capacidade de narrar.
E uma preocupação que a gente tem hoje é que nesse mundo de tantas telas, as narrativas estão aí, mas elas estão de um jeito muito específico, que não permite, pela velocidade de processamento, às vezes não permite a construção de pensamentos muito longos e complexos. Quem permite isso, por excelência, é a literatura. Né? Eu estudo, por exemplo, a estrutura matemática do discurso, de relatos de pacientes psicóticos, de crianças, de textos do Egito, da Suméria. Isso é uma coisa que a gente faz no laboratório. E o que a gente percebe é que, ao longo do desenvolvimento da literatura, a complexidade e o longo alcance dos argumentos foi aumentando. Pensa num stand-up comedy, quando a pessoa faz o início, ela conta uma historinha que é engraçada e vai falando um monte de coisas, e lá na frente ela volta naquele assunto. E é nessa hora que faz esse fechamento, todo mundo bate palma e todo mundo ri. A literatura é cheia disso. A gente chama isso, em teoria de grafos, de componente mais fortemente conectado. É uma estrutura matemática. Essa estrutura matemática ela vai ficando cada vez mais longa à medida que uma criança vai passando pela alfabetização e pela educação, ensino fundamental e médio. Então, se a gente perder isso, se a gente for para um mundo que só tem 140 caracteres, se a gente... Veja, eu uso emoticon, mas se a gente só se comunica através de hieróglifos, a gente está, de fato, involuindo. A gente vai perder uma coisa importante que foi construída por 3.000 anos de história, 4.000 anos de história. Então, eu fico muito feliz, foi muito inspirador estar aqui na Bienal e ver tantos jovens com livro na mão, com ideia na cabeça, com vontade de escrever livro, com livro não publicado que vai ser publicado. E aí eu queria fechar contando uma história para vocês. O primeiro livro que eu publiquei foi no meio do doutorado. Era um livro de ficção, e a razão pela qual eu publiquei é porque eu ganhei um prêmio. Então, primeiro eu tive que acreditar que aquilo tinha algum valor. Mandei para um concurso. O conto foi premiado. E aí o presidente daquele júri era o Luiz Fernando Veríssimo. Eu escrevi para ele e falei, o que eu faço? Ele falou, faz um livro. E quando eu percebi, em pouquíssimo tempo, eu tinha um livro publicado pela LPM. E aí... Só que ninguém leu aquele livro, porque eu estava nos Estados Unidos, eu não lancei o livro, não tinha nenhuma estratégia, foi uma coisa... O livro foi lançado, foi uma satisfação pessoal, mas ele ficou meio que esquecido. E eu me angustiei com aquilo, escrevi para ele, falei, o que eu faço? Eu estou fazendo doutorado aqui em Nova York, e as pessoas me chamando para divulgar o livro no Brasil, e não dá, e como é que eu faço? Ele falou, relaxa, ser escritor não é publicar livros, ser escritor é escrever livros. Publicar, você vai fazer isso se você quiser. Depois, mas escrever que é fundamental. Então, massa, é isso aí. Bom, gente, muito obrigada. Fiquem atentos, tem muita programação acontecendo hoje aqui na Arena. A 1h tem um papo sobre dramaturgia e teatro. E ao longo do dia, a programação em toda a Bienal. A Lisa vai estar aqui, então, no Espaço Copacabana e o Siddhartha aqui ao lado. Gente, obrigada. Quem gostou, obrigada, bate Rosane. palma! Obrigada a todo mundo. Obrigada, Pri.